Falar da depressão à luz da doutrina espírita é bem interessante, porque nos dá a liberdade da gente sair um pouco daquela visão mais restrita a questões de vulnerabilidade genética, de alterações do funcionamento cerebral, de neurotransmissores, para a gente ter um entendimento um pouco mais profundo, considerando que para nós espíritas nós somos um conjunto, espírito, corpo físico e o perispírito, que seria um corpo semimaterial que une os dois primeiros, e que nós, como espíritos imortais, somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, trazemos os construtos, os arquétipos que construímos ao longo de várias e várias jornadas existenciais. Então, quando nós chegamos na encarnação atual, a gente já traz toda uma estrutura, porque, na verdade, a gente imagina que a depressão não seja uma coisa simples de se entender, não seja uma coisa que a gente possa encontrar uma única causa, mas sim um conjunto de fatores que vão resultar naquela síndrome tão conhecida, onde a pessoa fica triste, onde os pensamentos de tristeza invadem o pensamento e a pessoa fica sem energia, muitas vezes com dificuldade até de dormir, muitas vezes sem vontade de trabalhar, de estudar, e muitas vezes sem vontade até mesmo de viver. Estima-se que 15% da população mundial sofre de depressão. E imagina-se que desse conjunto, cerca de 15% comete suicídio. Então veja a gravidade do problema. A Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2030 vai ser a doença mais prevalente no mundo. Então, como a gente, dentro da visão espírita, a gente vai entender a depressão. Em 1953, em Roma, houve um congresso de psicanálise que se mostrou um estudo bem interessante, que foi feito com crianças no primeiro ano de vida. Essas crianças viviam 6 meses consecutivos com suas mães e se observava que algumas delas, por algum motivo, a mãe saía da história, separava-se da mãe, o bebê. E nas crianças que havia essa separação, depois de 6 meses consecutivos de convívio do binômio mãe-bebê, essas crianças começavam a adoecer e algumas chegavam a desencarnar. No outro grupo, que por algum motivo as mães retornavam ao convívio desses bebês, as crianças recuperavam a saúde e tocavam a vida de uma forma bem mais positiva. Você veja que cada vez mais a gente tem escutado falar da depressão na infância. E você imagina que já na década de 50, a experiência clínica observacional identificava essa questão já no primeiro ano de vida. Ou seja, muito antes até do período mesmo da infância propriamente dita, ou seja, no período onde o ser é um lactente apenas, primeiro ano de vida. A falta dessa conexão amorosa entre a mãe e o bebê já causando esse reflexo tão profundo em algumas crianças. Porque alguns desenvolviam doenças e chegavam a desencarnar e outros não. Aí a questão é a seguinte: existe um conjunto muito complexo de fatores envolvidos na doença depressão. Os clichês mentais que são construídos por nós ao longo de várias e várias jornadas existenciais fazem com que, muitas vezes, carreguemos determinadas culpas, porque o espírito, nós, quando de alguma forma transgredimos as leis divinas, nós sentimos a necessidade da reparação. Porque o principal juiz que existe na nossa vida é a nossa própria consciência.
A gente não precisa de um juiz exterior. A nossa consciência é o nosso principal juiz. Em algum momento, a gente vai se deparar com a situação seguinte: eu errei e eu preciso reparar o mal que fiz. E aí, como a gente ainda é imaturo emocionalmente e espiritualmente, criamos complexos de culpa enormes que geram sofrimentos que, a depender de toda uma estrutura que, quando encarnamos, enfrentamos, a estrutura social do ambiente onde nós vivemos, a estrutura familiar do ambiente que vivemos, a carga genética que atraiu o nosso perispírito com todas as suas ações facilitadoras, e aí o indivíduo se compromete e adoece e, muitas vezes, não identificando-se com a divindade maior, na sua plenitude, e possuindo esses intervalos que são, na verdade, os distanciamentos que possuímos daquilo que se chama amor, adoecemos. Olha, no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec indaga a seguinte questão aos espíritos: de todos os nossos vícios, qual é aquele mais radical? Os espíritos são claros a responder: o egoísmo, porque do egoísmo deriva todos os outros males. Inclusive, o egoísmo, ele anula todas as outras virtudes que, porventura, venhamos a possuir. Então, o egoísmo é a principal chaga da humanidade e a razão pela qual nós vivemos dias ainda hoje tão difíceis. Isso está na pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Então, devido a isso, o indivíduo, quando reencarna, trazendo todas as suas existências, a sua bagagem de vivências, muitas vezes, de vivências adoecidas, os complexos de culpa, quando encontra-se encarnado com a oportunidade e o desafio de refazer a sua trajetória, muitas vezes ele encontra-se enclausurado mentalmente nesses complexos, sentindo dificuldade em quebrar os grilhões que o aprisionam ainda a um passado de erro e de culpa. Então, qual seria, na verdade, o primeiro passo para a gente solucionar esse imbróglio? Seria a gente se desfazer do processo de culpa que a gente carrega. Seria o auto-perdão. Porque se é difícil a gente perdoar as pessoas que atravessam o nosso caminho, muitas vezes, trazendo tanto sofrimento para a gente, também é muito difícil, às vezes, a gente se auto-perdoar. A gente se perdoar pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. Ora, todos lembram que Jesus, quando trouxeram a mulher e foi surpreendida em adultério, e pela lei, a pena seria o apedrejamento. Trouxeram a mulher adúltera e questionaram a Jesus o que deveriam fazer com ela. Jesus, sem levantar a cabeça, disse: quem de vós tivesse em pecado, ou seja, quem de vós tivesse em erro, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um, dos mais velhos aos mais novos, porque ninguém tinha condições de fazer qualquer tipo de julgamento, porque também estavam todos cheios de equívocos, cheios de erros. Então todos nós, sem exceção, nós temos os nossos erros, nós temos os nossos equívocos, temos os nossos fracassos. Então a gente tem que aprender a fazer um exercício de auto-perdão. Mas um auto-perdão com a consciência da modificação. Eu me perdoo e continuo no mesmo caminho do equívoco, a gente não vai solucionar o problema. Por outro lado, a gente tem um campo muito fértil para os problemas, que é uma sociedade extremamente materialista, que privilegia o ter em detrimento do ser. A criança, desde cedo, é acostumada a fazer comparações com as coisas que possui dentro de casa,
A criança, desde cedo, é acostumada a vivenciar uma realidade onde o materialismo está acima, mas muito, muito acima do valor que deve se ter a essência da criatura humana. Veja bem, tem-se uma coisa que é fato: todos nós estamos aqui encarnados por enquanto. Daqui a algum tempo, nós iremos abandonar a vestimenta transitória carnal. Alguém daqui tem alguma dúvida disso? Não. Então, mesmo assim, nós, envolvidos por uma emanação não só midiática, mas uma coisa que vibra no ar de todo o mundo ocidental, infelizmente, a gente sempre dá um privilégio a mais ao ter em detrimento do ser. Você é mais valorizado pelo que você possui do que pelo que você é. Mas isso é um paradoxo, porque nós somos espíritos que estamos numa viagem relativamente curta e transitória. E nós levaremos, após essa experiência carnal, apenas aquilo que executarmos em relação ao quantum de amor conseguirmos dar pela humanidade. O resto tudo vai ficar aqui. Quantas vezes nós não tivemos a oportunidade de vivenciar e de presenciar situações nas quais pessoas amontoaram fortunas para deixar depois os seus filhos brigando, ou muitas vezes até se matando por conta dos bens materiais construídos pelo sacrifício dos pais. Quantas vezes não presenciamos famílias se desfazendo, inclusive, intrigas, dissensões absurdas por conta de querelas de ordem material. Claro que nós necessitamos das coisas materiais para vivermos a nossa vida. Na vida prática, a gente precisa para se alimentar, para se vestir, para se locomover e etc. e tal. O problema é quando a gente coloca isso em primeira instância e muitas vezes fazendo coisas absurdas, passando por cima de questões morais, de questões éticas, passando por cima de pessoas, inclusive, magoando pessoas, machucando pessoas, para conseguir um determinado objetivo que vai ser meramente transitório. Tem um filme bem interessante com Nicolas Cage, esse filme é do ano 2000, que se chama O Homem de Família. Alguém aqui já viu esse filme? Levanta o dedo. Esse filme, como pouca gente viu, eu vou contar resumidamente a história desse filme. Ele era um estudante e ainda estava na fase, tinha acabado a faculdade, fazendo pós-graduação na área de finanças. Ele era noivo e combina com a noiva: olha, eu preciso dar um upgrade no meu currículo, então vou passar um ano, eu morava nos Estados Unidos, vou passar um ano em Londres, me especializando, para quando eu voltar a gente se casar e a gente construir a nossa família. Sendo quando chegou lá, ele, muito inteligente, foi crescendo na profissão e decidiu dar um bypass na noiva. Deixou para lá e foi tocar a vida dele. Pois bem, aí ele vai crescendo, daqui a pouco ele volta para os Estados Unidos e vai trabalhar em Nova York, na Wall Street, naquela bolsa de valores mais famosa do mundo. E se torna um cara milionário, um cara super bem sucedido, solteirão. Aí o filme começa exatamente na noite de Natal. Ele, na noite de Natal, véspera de Natal, ele querendo fechar negócios. E o pessoal todo do escritório, todo mundo querendo ir para casa, né, para passar o Natal com a família, e ele forçando a barra lá, mas teve uma hora que não deu. O último cara disse: olha, infelizmente, às 8 horas da noite tem que ir para casa, cedo de Natal. E ele se vê sozinho, né, no escritório. Aí ele volta assim para o apartamento dele, na cobertura lá em Manhattan, super pensativo, né, na vida. Porque sozinho, noite de Natal, ele milionário,
o cara mais bem-sucedido na bolsa lá de Wall Street, mas solitário. Aí ele vai dormir, na noite de Natal, dorme. Quando ele dorme, ele tem uma visão, um sonho, ele tem um desprendimento. E a vida dele é mudada, ele troca a vida dele. Ele se acorda, ele vai dormir e se acorda num bairro de Nova Jersey, com uma mulher do lado, a que era noiva dele, com um bebezinho chorando no quarto do lado e com uma menina de 6 anos pulando na cama. Papai, 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 papai. Ele fica, oxi, que é isso? Que danada é isso? Isso aqui não sou eu não, e tal, e fica meio assim, meio desconfortável naquela situação. Mas bem, aí ele toma pé que, na verdade, ele está casado com a Kate, que é com quem ele tinha sido noivo, e ele tem um filho, um bebezinho, e tem uma menina de 6 anos. E tem cachorro dentro de casa, e aquela agonia, uma casa apertada, ele é acostumado a morar numa cobertura gigante, ele é aquela casa apertada, e ele descobre que ele é vendedor de pneus numa loja no subúrbio da cidade. Aí a vida dele vira de cabeça para baixo. E vai lá trabalhar na loja todo dia, escutando, levando esporro do chefe, ele que era chefe, ele levando esporro do chefe, e aquela agonia, e o cara vai comprar o pneu e começa a pichichar, ele não quer vender, e começa a confusão, e a vida dele começa a ficar toda enrolada, né? Ele esquentando mamadeira para dar o bebê em casa, e ele fazia assim, sem jeito, né, para cuidar da mamadeira do bebê, e vai passando os dias, e ele aquela rotina, né? Leva o cachorro para passear, para fazer as suas necessidades, volta para casa, e ele, meu Deus, quando é que eu vou voltar para a minha vida real? Eu estou vivendo um pesadelo. E a mulher reclamando de uma coisa, e a criança chorando de outra, o menino pulando em cima dele, aquele negócio todo. Sendo que vai passando o tempo, ele não volta para a vida dele, não. Vai passando o tempo, ele naquela. Vai para a loja vender pneu, volta, final de semana, churrasquinho, né, com o pessoal que ele nem conhecia, que era o vizinho e tal. Aí vai passando o tempo, mas chega o tempo que ele começa a se acostumar com aquela vida. E ele começa a gostar de acordar lá com o menino chorando, com a criança pulando em cima dele. E ele começa a se afeiçoar àquela vida dele. Ele começa a criar uma verdadeira ligação àquela vida. E ele começa, na verdade, a amar aquela vida que ele tem. E quando ele estava no auge desse amor por aquela vida, ele se acorda de novo sozinho, na cobertura, lá em Manhattan. Aí ele começa a voltar à fita, 13 anos antes, quando ele deixou a noiva no aeroporto. E decidiu investir na vida pessoal dele, profissional, em detrimento da vida familiar. E a gente vai voltar para a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que seria da humanidade se houvesse o relaxamento dos laços familiares. Os Espíritos respondem, uma recrudescência ao egoísmo. Veja que coisa interessante. Esse filme ele é bastante emblemático, porque ele traz para a gente a questão da necessidade, porque essa questão está no capítulo que se intitula Lei de Sociedade, da necessidade dessa interação que a gente tem. Muitas vezes, e aí a gente volta à questão das exigências sociais, que muitas vezes adoecem as criaturas, porque criam uma imagem de que para você ser feliz, você tem que ser bem-sucedido, que para você ser feliz, você tem que ocupar um cargo bom no seu trabalho, que para você ser feliz, você tem que ter isso ou ter aquilo. E as criaturas acreditam nisso e adoecem por isso. Adoecem por isso. Quantas e quantas vezes nós tivemos a oportunidade de observar criaturinhas ainda na adolescência, adoecidas, porque em busca do corpo perfeito, terminam entrando na anorexia. Difícil, porque a sociedade cria a imagem de aceitação que é aquela imagem, e para você ser bem aceito tem que ter aquela imagem, se não tiver, não está bom. Aí você acredita nisso e você adoece o seu corpo físico em busca daquilo. Quantas vezes a gente não vê o cidadão que não pode nem andar de uma bicicleta, ele se endivida para comprar um automóvel que é um pouco melhor do que o automóvel do vizinho,
Só porque o vizinho trocou e ele não pode ficar atrás, aí ele vai lá e faz uma loucura que é para ficar na competição. Então, o excesso de competitividade da sociedade ocidental, isso a gente vê a gente faz uma pincelada do filme 7 Anos no Tibete, que é um filme, não sei se alguém aqui assistiu, com Brad Pitt, que é um filme fantástico, baseado numa história real. E que ele era ganhador de o cara era um alpinista, que era campeão olímpico, e ele chega num momento do filme que eles estão lá, isolados no Tibete, e o cidadão quer conquistar uma moça que é de lá, do Tibete. Aí ele começa a fazer pirueta no gelo, fazendo passo, fazendo um balé lá esquisito, dizendo que era campeão, não sei o quê, e o outro lá bem calmo, ensinando a moça que estava escorregando lá. Aí ele cai em si, que lá o valor que se dava não era aos títulos que você tem, não era o que você tinha de palpável, porque, como dizia Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, porque só se vê bem com os olhos do coração. É uma verdade profunda. Infelizmente, ou não, porque as construções que nós vivenciamos hoje são frutos de nós mesmos. Nós estamos no planeta que nós precisamos, estamos no planeta que nós merecemos e estamos no planeta que nós construímos. Quando eu falo planeta, não é físico, não. É espiritual. Então, nós somos espíritos ainda rebeldes, que só ouvimos bem a mensageira chamada dor. Quando vem, aí a gente decide mudar, decide se modificar. Muitas vezes na forma de quê? Muitas vezes na forma de doenças terríveis, de perdas familiares, de problemas graves no nível do trabalho. Aí a gente decide mudar a nossa vida, porque a gente passa o tempo todo focado somente na coisificação da nossa vida. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo a vocês, que é um exemplo para mim mais claro do que eu estou dizendo. Você encontra com alguém e você pergunta por outro alguém, que é amigo em comum, que você não vê há algum tempo. Como é que está fulaninho? Aí a resposta: fulaninho, rapaz, fulaninho está bem pra caramba. Quando se diz que fulaninho está bem pra caramba, a pessoa diz o que é que quer dizer com isso? Muitas e muitas vezes, fulaninho está péssimo, está muito mal. Muitas vezes ele está numa situação deprimente, vivendo situações de angústia, de sofrimento interior, mas, como ele enriqueceu, todo mundo que conhecia, fulaninho está bem pra caramba. Está nada. Porque nesse planeta de provas e expiações, não nos enganemos. Não nos enganemos. Uma das piores provações que existe é a riqueza material. Porque afasta a criatura do foco principal da jornada terrena, que é a evolução do ser espiritual. Porque, imersos no corpo físico, nós nos esquecemos dos compromissos que nós contraímos quando nos reencarnamos. É o equilíbrio que nós, em linhas gerais, nunca temos. Porque a gente se deixa envolver. Eu até que queria mais, era exigido de mim que eu fizesse isso, porque senão aquilo, e a gente vai dando as desculpas, e sempre a gente arruma, no fundo, para a gente empurrando com a barriga e deixando de fazer aquilo que é obrigação nossa, né? Meramente a obrigação nossa. E quais são as consequências disso? Dessa luta desenfreada pelo ter de qualquer forma, pelo conquistar posições, por estar sempre acima, por estar sempre... É exatamente o sentimento de frustração. Quando a gente não consegue, a gente se frustra. Aí você fica uma pessoa frustrada. E nessa frustração,
se você já tem um componente genético, se você já tem uma estrutura cerebral, e se você já tem os clichês mentais que foram produzidos em encarnações pretéritas, aí você cai numa depressão terrível. Aí falta a vontade de viver. Algumas vezes, isso se enxerga de forma muito evidente e catastrófica. Exemplo daquele piloto da aeronave lá, da Lufthansa, que foi lá e, segundo o laudo, ele já fazia tratamento para depressão, trancou a cabine e mergulhou com o avião, se matando e matando não sei quantas, quase 150 pessoas, se não me engano, uma coisa desse tipo, nos Alpes franceses. Veja a consequência. Aí a gente vem, aí passa um tempo, todo mundo vai e chama atenção, mas depois cai na normalização da nossa vida cotidiana e a gente vai se esquecendo. Eu não quero dizer com isso que a estrutura do capitalismo ela seja em si mesma nociva. Nós é que, enquanto criaturas ainda, num processo de evolução ainda atrasado, a gente não consegue lidar bem com isso e viver num equilíbrio. Não tem um limite, né? Então, é o que o nosso irmão Dalton falou ontem aqui no seminário. Quando você realiza um desejo, logo em seguida vem outro desejo, porque aquilo ali já foi conquistado. Então, ali você já não mais se interessa com aquilo ali, você já quer outra coisa e você não acaba nunca essa busca desenfreada, e aí você vai levando sempre essas frustrações, sempre a necessidade de ter mais alguma coisa, sempre alguma coisa que está faltando, é um vazio, porque você, na verdade, não sabe para onde você está indo. E como ele também falou ontem, quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E geralmente esse caminho é o caminho da boiada, que é levado pela toda uma estrutura social que é montada no Ocidente para fazer com que a gente não pense em transcender essa vida meramente física e material para algo de mais sublime, porque Jesus foi muito claro. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. Tantas vezes nós nos encontramos nas trevas interiores da solidão, do desespero, da agonia, criados, ambientados, formatados por nós mesmos. Nós somos os artífices da nossa própria felicidade. Depende exclusivamente de nós. Não depende de outras pessoas. É uma decisão nossa. A gente pode ser feliz, sim, com a família que nós temos, com a profissão que nós temos, com a vida que nós levamos. Não precisa a gente acreditar que para ser feliz a gente vai ter que ser num modelo que foi criado por alguém que simplesmente acha que aquilo ali vai ser igual para todo mundo. Ou a gente vai ser inocente a imaginar, por exemplo, que esses artistas que a gente vê na televisão, e aí, relativamente recentemente, Robin Williams, aquele que fez vários filmes, até filmes de comédia, filmes engraçados, um grande artista, já aos seus 60 e poucos anos, cometeu suicídio. Aí foi um espanto, todo mundo ficou, mas como aquele cara vivia alegre, vivia sorrindo, o cara vivia num filme e, de repente, o cara faz uma coisa dessa. Quem sabe da vida dele? Quem é que sabia da vida dele? Das lutas que ele travava consigo mesmo, das imensas tempestades que ele não enfrentou na vida pessoal. Artista renomado de Hollywood, fama, dinheiro, tudo que qualquer pessoa na nossa cultura ocidental vai interpretar como sendo felicidade. E, no entanto, ele decide dar cabo à própria vida. Então, isso é a prova cabal de que a felicidade não está aí. Jesus, certa vez, disse o seguinte: a felicidade não é deste mundo. No mundo só tereis aflições. Eita, que assertiva pesada. Que assertiva pesada. No mundo só tereis aflições. Pelo amor de Deus, por que ele disse isso?
O que será que ele quis dizer com isso? Nesse mundo de provas e expiações, onde nós temos momentos curtos de alegria, de felicidade, onde nós nos elevamos e conseguimos nos conectar a coisas boas e superiores, e boa parte do tempo onde a gente se alegra com as conquistas meramente transitórias. Você fica feliz com o carro que comprou 0 quilômetros, que queria. Você fica feliz com outro objeto, sei lá, que você comprou, com a casa que você queria ter, com isso, mas tudo transitório. É tudo transitório, porque você nota que logo depois você consegue, depois de um tempo aquilo ali se apaga e você já não dá mais a devida importância àquilo ali, porque, na verdade, no fundo, o que nós precisamos para sermos felizes, nós carregamos conosco mesmos. Não precisamos buscar em lugar nenhum. E a partir do momento que a gente entender isso, aí a nossa relação com a vida vai ficar diferente. A nossa relação conosco mesmo fica diferente. Porque o nosso perfil de exigência vai mudar. A gente não vai exigir mais algumas coisas que a gente anda exigindo da gente. A gente não vai se ver mais quando a gente olhar para o nosso vizinho e encontrar ele com aquele carrão que você achava que antes aquilo ali ia fazer você feliz. Você vai olhar para ele e você vai fazer uma prece por ele. Porque os desafios que ele vai enfrentar por conta daquilo ali, dos olhares de inveja, de cupidez, os olhares maliciosos muitas vezes, e a quantidade de dificuldades que vai encontrar pelo caminho. Então, a gente vê que a depressão, ela nos atinge por diversos matizes. No campo espiritual, por todas as construções que formulamos ao longo das existências. No campo material, pela estrutura genética, pela estrutura anatômica e fisiológica do nosso cérebro. No campo psicológico, pela nossa formação, pela nossa família, por como nós desenvolvemos enquanto bebês, crianças, adolescentes, etc. e tal. E no campo social, pela estrutura social em que nós vivemos. Porque uma coisa é você reencarnar no Brasil, uma coisa é você reencarnar num país da Europa, uma coisa é você reencarnar na Ásia. Então, cada um vai ter os desafios que são necessários e apropriados para cada conjuntura de que você precisa. Então, exposto isso, vendo que é uma resultante muito mais complexa do que simplesmente uma deficiência de serotonina ou de noradrenalina, ou uma determinada situação ocorrida em uma determinada fase da vida, mas sim um conjunto muito maior, e a gente entendendo que nós, enquanto espíritos eternos, espíritos que vivenciamos várias e várias encarnações, e hoje somos o resultado de tudo que vivenciamos, a gente vai ter a medida certa do que nós somos, do que nós sentimos, do que nós precisamos fazer para seguir um caminho realmente de libertação espiritual. Muitas vezes a gente vai necessitar da medicação. Para equilibrar a parte fisiológica. A terapia é importante para dar o apoio necessário no momento mais sombrio. Mas somente a reforma íntima de todos os seus valores é que vai fazer que você se liberte de forma plena, absoluta, permanente, dos grilhões que lhe atavizam a toda a sua estrutura que você foi adquirindo ao longo das suas vidas. Muitas vezes, a doença do nosso soma, do nosso corpo, é a cura da nossa alma. Eu conheci um cidadão, uma história muito interessante. Ele era comandante de uma empresa de aviação, das melhores do mundo, e de repente foi diagnosticado nele uma doença gravíssima, um câncer super invasivo, super agressivo, um tipo de sarcoma super agressivo, e foi dado a ele poucos meses de vida. Agilizaram lá o processo de aposentadoria dele, como ele tinha poucos meses de vida, ele foi logo, rápido, conseguiu a aposentadoria.
E ele dizia para mim, disse, rapaz, olha, num mês eu estava lá fazendo um voo transatlântico e 40 dias depois eu estava sentado no sofá de casa esperando a morte chegar. Aí eu comecei a vir todas as coisas na minha vida de uma vez só. Aqueles momentos que eu poderia ter tomado uma atitude e não tomei outra, que eu poderia ter dito uma palavra de conforto para um familiar e que simplesmente ignorei porque era muito ocupado. E aí veio tudo de uma vez só na minha vida. E aí, de repente, eu que nunca na minha vida, eu tinha nunca nem pensado na existência de Deus. Veio uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar o que é. E eu sozinho, me ajoelhei na sala de casa e fiz uma coisa que eu não sabia se era uma reza, se era uma oração, se era um pedido, não sei o que era. Eu só sei que eu pedia e dizia, meu Deus, se me fosse dada a oportunidade de viver mais uma vez, eu dedicaria minha vida toda às pessoas e faria isso, faria aquilo. Ele dizendo que, à medida que ele ia dizendo o que ele ia fazer, planejar fazer, eles que ia entrando uma coisa dentro dele que ele não sabe o que é, uma energia, ia tomando conta dele. Ia tomando conta dele e ele sentindo aquele movimento de desprendimento do espírito dele, do corpo. E ele disse, quando acabou aquilo tudo, que ele não sabe precisar quanto tempo foi, ele disse que sentiu uma diferença no corpo dele, alguma coisa tinha mudado no corpo dele. Aí ele foi passando os dias, os meses, ele nada de morrer. Aí ele volta para o médico. O médico, quando encontra com ele, disse no olhar, Virgem Maria, tu está vivo ainda, homem? Não disse assim, mas pelo olhar foi o que disse, né? Aí vamos fazer os exames tudo de novo para ver o que aconteceu, né? Aí faz aquela revisão de lâmina, faz exame daqui e dali. A equipe se reúne, ninguém sabe o que aconteceu, mas não tem mais nada. Sendo que o homem já estava aposentado. Aí ele começou a se lembrar de tudo que ele tinha dito que ia fazer, né? Que ele tinha prometido, né? A energia tinha entrado. Aí foi assim que eu conheci ele, trabalhando como voluntário. Salva-vidas voluntário. E eu, quando encontrei com ele, eu achei muito interessante o trabalho dele todo de voluntariado, na ilha de Fernando de Noronha. E aí eu fui questionar ele como é que ele fazia para custear tudo aquilo, trabalhando, se mantendo, só como voluntário. Ele contou, ele foi contando toda a história da sua vida para a gente. Então veja como muitas vezes o que a gente acha que é uma coisa ruim, negativa, vem para transformar a vida da gente e mudar os conceitos que a gente, os nossos valores. Essa é o grande mistério, entre aspas, da nossa vida. É a gente entender os sinais que são lançados para a gente, conhecendo-nos a nós mesmos, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, tentando corrigi-las na medida das nossas possibilidades e tentando ser um pouquinho a cada dia melhor, tentando ser hoje um pouquinho melhor do que ontem. Essa vai ser grande desafio, esse é o grande desafio que nós temos. É não pararmos, é tentarmos sempre seguir adiante, melhorando sempre um pouquinho mais. Então, eu sei que a nossa irmã Valda ainda vai cantar a música de encerramento da palestra da noite de hoje, mas eu sei também que, estatisticamente falando, como a gente tem 20% da população mundial tem depressão. Então, como aqui tem muita gente, então certamente tem alguém que tem depressão, ou que já teve, ou que vai ter, brincadeira, mas seguramente que ou tem algum familiar, ou algum conhecido, enfim. Qual é a mensagem da gente? A mensagem da gente é que, primeiro, tem que haver sempre, claro, o apoio médico, tem que haver o apoio psicológico, mas, fundamentalmente, a gente está aqui numa casa espírita e a gente tem que enxergar também que a gente tem que abraçar essas criaturas que compõem o nosso núcleo de amizade, nosso núcleo familiar, mostrando para elas que existe também outro caminho, que é o caminho da busca espiritual, da autorrealização, da modificação da nossa estrutura mental,
A gente aqui não teve tempo de falar de outra coisa relacionada aos processos depressivos, que é a obsessão espiritual, que aí a gente já ia entrar em outro tema que demanda muito tempo, mas a obsessão espiritual que muitas vezes, nas criaturas que já têm a culpa relacionada à depressão, cria a tomada, o plug de ligação para entidades desencarnadas que realmente absorvem, sugam energia e promovem, muitas vezes, o adoecimento da gente. Então, a mensagem que a gente queria passar na noite de hoje é uma mensagem fundamentalmente de esperança, de que é possível, sim, a mudança, que essa mudança vai depender da gente e que a gente sozinho não vai a lugar nenhum, que a gente precisa sempre de mais pessoas, precisamos estarmos unidos em busca de um ideal. Sozinho é difícil, mas unidos é provável, é possível, é certeiro que a gente vai conseguir. E desejo a todos que a paz do Mestre Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, que é aquele a que todos nós aqui somos submissos pela sua grandeza espiritual, que a sua paz possa ser a paz de cada um de nós, que possamos levar essa paz para onde quer que nós formos, que possamos irmos sempre em paz. Jesus abençoe a todos.